estamos preparados para mais uma reunião do seu Evangelho. Peço a paz, a oração de cada pessoa seja encarnado ou desencarnado. A paz do Senhor aquelas pessoas que não te conhecem, que estão passando por dificuldade e achando, não encontrando na vida uma solução. Que possam ser amadurecidos e receberem a orientação, porque viver ainda é a melhor opção. Seja o Senhor para aquelas pessoas que também estão acamadas, que estão solidárias, que com dificuldade de exercer as suas funções. E a minha parte possa amparar essas pessoas. E nós, enquanto estivermos nesta casa, possamos transmitir esse carinho de Jesus tão necessário para aqueles que estão passando por Tá com probleminha no fio. Vamos ver aqui se a gente resolve. Boa noite a todos. Vamos ver se a gente resolve o problema aqui do som. Tá dando para ouvir direitinho? Ele tá picando? Tá normal? Bom, hoje ficou o capítulo 54, Procuremos com Zelo, do livro Fonte Viva. O livro Fonte Viva é uma coleção com 180 livros diferentes, né? Com 180 capítulos em cada livro. Fonte Viva, Caminho, Verdade Viva, Vida, Pão Nosso e Vinha de Luz. Esses livros, ele pega parte do Evangelho, um versículo, e comenta em cima disso. É interessante a gente ver essa técnica, porque através dessa técnica a gente consegue entender muito mais. Vocês estão preferindo que eu fique sem microfone ou com microfone? Está picando muito o som aí para vocês? Então vamos lá. Quando a gente tem voz, a gente pode aproveitar para falar mais alto. Se quiser chegar um pouco mais para frente, se estiver ruim aí atrás. Bom, como o som está com um pequeno probleminha, depois vamos ter que verificar o que é isso. Voltando ao que a gente estava dizendo, toda vez que nós temos, então, um versículo, o irmão pode comentar. Dentro da estrutura, como foi narrada ali pelo Cristo, ou dando um tópico de uma forma diferente de entender esse texto. Isso é uma coisa importante. Por quê? Porque nós observamos, às vezes, nesses livros, 3, 4 comentários, às vezes, acerca do mesmo versículo. Então, mostrando a riqueza por trás do Evangelho. Quando nós pegamos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos ler ele e interpretá-lo simplesmente pelos fatos históricos e ter dificuldade de entender os fatos históricos. Nós podemos olhar e ver os fatos mais aprofundados, certo? Da moral, e é onde a gente vai buscar, certo? Está tendo que dar a volta. O pessoal está passando por onde? Por aqui? Então vamos lá. A passagem está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31, que diz assim: procurai com zelo, com cuidado, né? Os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Paulo de Tarso, nessas cartas aos Coríntios. Olha só que coisa interessante. Nós estamos pegando, né, o procurar os dons de Deus. É interessante porque nós normalmente esquecemos de procurar os dons de Deus. A gente entra numa religião, seja ela qual for, e nós vamos agora dar foco ao espiritismo, porque nós estamos dentro de uma casa espírita, mas o mesmo ocorreria
para a Igreja Católica, para igrejas neopentecostais ou protestantes, né, que são as igrejas protestantes, né, com a divisão neopentecostal, que são os evangélicos. E a gente veria o mesmo fenômeno acontecendo. A gente entra, às vezes, para uma igreja e a gente se sente confortável e falando, fiz a minha parte. E aí a gente pode acomodar nas questões do conhecimento e da reforma íntima que ele podia fazer na gente, acreditando que pelo simples fato de eu estar participando de um ritual, eu já estou salvo. Então nós observamos que a gente às vezes passa isso nas 3 condições que nós temos para a nossa evolução. Nós podemos evoluir dentro de uma religião no campo teórico, entendendo o que a religião nos diz, estudando profundamente. Nós podemos aperfeiçoar na religião praticando, fazendo a caridade. E no caso do Espiritismo, nós podemos aprofundar na religião através da mediunidade. E muitas vezes nós nos sentimos prontos e nos sentimos preparados porque estamos cumprindo uma delas. Eu estou estudando, mas há necessidade de fazermos também a caridade. Os Espíritos, eles são bastante claros que fora da caridade não há salvação. Por que fora da caridade não há salvação? Porque quando eu faço a caridade, eu abro espaço para ver no outro a figura de Deus Pai. Então eu começo a perceber Deus Pai na figura do outro. Certo? Então, como eu vou amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a minha mente, de todo o meu coração, de toda a minha vivência, de toda a minha alma, né? O último é a alma. Se eu não vejo no próximo Deus, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, quando eu estou fazendo bem a alguém, eu estou vendo nessa pessoa Deus. Madre Teresa de Calcutá dizia que para fazer o bem que ela fazia, só era possível de uma forma: enxergar em todo mundo que ela ajudava Jesus Cristo. Ela olhava e via como se fosse Jesus. Porque quando a gente faz isso, a gente diminui os nossos preconceitos, a gente diminui nosso julgamento, e mais, eu tento ver o que tem de bom naquela pessoa que está junto comigo. Eu tento enxergar a beleza que a outra pessoa carrega dele no seu íntimo, porque todo mundo carrega alguma beleza no seu íntimo. Pode ser o criminoso, que fez o crime mais hediondo. Se a gente for analisar, essa pessoa também tem um lado bom. Só que esse lado bom pode estar adormecido e escondido. Mas se eu olho ele, tentando enxergar nele Jesus Cristo, ou tentando ver nele Pai, Deus Pai, eu consigo ver coisas boas nele. E vejo que vale a pena não desistir. Como Deus não desistiu da gente. O que seria de nós se Deus desistisse da gente? Então, é nesse processo que nós vamos falar o seguinte: como eu vou agir na caridade? Eu vou agir na caridade observando no próximo meu irmão, filho de Deus, e eu posso enxergar nele Jesus para que eu possa só ver as coisas boas nele. E não enxergar motivos pelo qual vai fazer com que eu desista de ajudá-lo. Ver malandragem, ver às vezes mentira, ver algo que às vezes me evita de ajudar. Mas quando eu fizer a caridade, eu não posso fazer simplesmente uma caridade maquinal. Como? Eu simplesmente vou lá, entrego a sopa, entrego o alimento e acho que aquilo ali já estou cumprindo o meu papel. Não é o ato de dar, mas o ato de se dar é que faz a diferença. Na Igreja do Caminho, nós observamos no livro Paulo e Estevão que quando Gesiel, que mudou de nome para chamar Estevão, conheceu Jesus Cristo, ele conheceu Jesus Cristo estudando, quer dizer, ele se tornou uma pessoa boa estudando a Torá, que é o Antigo Testamento.
E a Torá modificou e transformou Gesiel naquele homem espetacular que é descrito no livro Paulo e Estevão. Mas a mesma Torá foi lida por Saulo, que mais tarde se torna Paulo quando se torna cristão. E Saulo não conseguiu enxergar a mesma beleza, os mesmos dons de Deus na Torá que Gesiel, que se tornou Estevão, conseguiu enxergar. Olha a diferença. Olha que questão interessante para a gente pensar. Então nós temos duas pessoas lendo as mesmas escrituras. Um consegue ver Jesus Cristo quase naquelas escrituras. E o outro lê as mesmas escrituras e não conseguiu enxergar Jesus Cristo, a não ser quando ele apareceu na frente da entrada de Damasco e ele caiu de joelhos e a partir de então se tornou Paulo, a quem nós somos bastante gratos. Então, o livro Paulo e Estevão traz essa narrativa, é um livro lindíssimo. E aí nós observamos que só para a gente ter uma noção, quem era Gesiel? Gesiel trabalhava num sítio, e nesse sítio havia um juiz muito influente em Roma, que queria pegar aquelas terras do pai de Gesiel para ele. E nesse processo, tentando pegar as terras do Gesiel para ele começa a arquitetar algumas coisas. E aí o pai de Gesiel fala o seguinte: eu vou lá reclamar na justiça. Gesiel fala o seguinte, e Abigail, que são os dois irmãos: faz isso não, pai. Olha o que está escrito aqui nas escrituras. Vamos deixar as coisas mais naturais, sem muita preocupação. E aí ele foi lá reclamar. Quando ele reclamou, sem motivo nenhum, o juiz achou um ótimo motivo para quê? Para ficar com tudo para ele. E tirou as terras do pai, sem motivo nenhum. As terras do pai de Gesiel. O pai de Gesiel ficou tão revoltado que quando ele voltou, ele atiçou fogo nas terras do juiz vizinho. E o fogo foi muito intenso. Matou 2 servos do vizinho, do juiz. E Gesiel foi um dos que ajudou a apagar o fogo. E aí logo a justiça prendeu o pai do Gesiel. E no julgamento, ele ia ser condenado a tomar chibatadas, 40 chibatadas. E nesse processo, Gesiel viu que se o pai dele tomasse as 40 chibatadas, ele morreria. Então Gesiel assume o crime como se ele tivesse colocado fogo. E o juiz fala assim: eu sei que não foi você, mas você assumiu o crime, você vai ter que pagar. Porque você ajudou a pagar. Né? Você foi um dos que mais trabalhou para apagar o fogo. E aí, mas seu pai é criminoso porque foi ele que meus funcionários viram ele cometendo o crime. E aí dá a sentença aos 2 igual, 40 chibatadas. O pai dele não resiste. Morre ali. E ele, depois de receber as 40 chibatadas, ele foi mandado para as galeras, que eram aqueles barcos romanos, aonde você remava como escravo até morrer. A média de vida nas galeras era prisão perpétua, mas a perpétua durava pouco, porque era só uns 6 meses. O tempo de vida era de mais ou menos 6 meses e ele foi para lá. Mas quando ele foi para lá, ele remava com prazer. Enquanto todos reclamavam, ele levantava o ânimo das outras pessoas. E aí, as pessoas notaram que ele era diferente. E não entendiam por que ele estava ali, porque criminoso ele não era. Até que entra um patrício para ser transportado por essa galera, a qual Gesiel estava lá, e esse patrício adquire uma doença mortal, extremamente contagiosa. Ninguém no barco quis cuidar dele. Falaram: põe Gesiel para cuidar. E Gesiel cuida com desvelo ao ponto de curar o patrício. Acho que o nome dele era Fabrício. Cura esse patrício. Só que na hora que Gesiel cura o patrício, ele adquire a enfermidade para ele. Aí,
o patrício falou o seguinte: eu não posso deixar você morrer aqui como escravo. Então, falou com ele: você vai pegar esse barco, vai para a costa, e lá você procura, quem sabe você vai sobreviver. E entrega para ele um dinheiro, né? E aí ele vai até, muito doente, vai até a costa, e lá ele está quase delirando. O dinheiro que ele tinha foi roubado, quando ele conhece uma pessoa que fala assim: eu vou te levar para os homens do caminho. E esses homens do caminho eram os cristãos. E aí levou ele para os homens do caminho. Chegando lá, ele conheceu Pedro. E Pedro conseguiu curá-lo. E ele ficou bom. E aí, a partir daquele momento, ele conheceu Jesus Cristo. Quando ele conheceu Jesus Cristo, ele falou assim: mas esse era o Messias que a gente estava aguardando. E ele não tem dúvida. E ele começa a seguir Jesus. Ele segue Jesus com tanta veemência que ele dava aula de interpretações das passagens de Jesus Cristo para Pedro. Olha, Pedro, será que Jesus não quis dizer isso? Será que o ensinamento de Jesus não está se referindo a isso? E Pedro falou o seguinte: realmente. E aí um dia ele mudou de nome, a pedido daquele que lhe deu liberdade, falou assim: se você sobreviver, mude de nome, porque você ainda é um condenado para os romanos. Gesiel é um homem condenado para os romanos. E se te acharem, vão te trazer para a galera. Então ele muda o nome para Estevão. E nisso, a irmã dele, que ficou órfã e com o irmão preso, se conhece um jovem doutor da lei chamado Saulo. E ambos estão à caça e à procura de Gesiel para libertá-lo, lutar pela liberdade de Gesiel. E nesse meio tempo, Paulo conhece o cristianismo e fica extremamente irado com aquela situação que, como fala, que era rivalizante com o judaísmo. E um dia ele vai na igreja do caminho ouvir o discurso. E ele é muito bem recebido por todos lá. E é colocado na primeira fileira para ouvir o discurso. Ele ouve João falar, ouve Tiago falar e ouve Estevão falar. Parêntese, Estevão era o cunhado dele. Quer dizer, ele não era casado, mas seria o futuro cunhado dele, irmão da noiva. E aí o que acontece? Ele fica horrorizado com o diálogo de Estevão. E diz assim: esse não dá para deixar solto, tem que mandar prender. E manda prender os três: João, Tiago, o Tiago menor, e Estevão. Gamaliel, que é o tutor, o orientador de Saulo, orienta ele a perdoar, relevar e deixar soltar os três. E ele diz o seguinte: eu solto João e solto Tiago porque eles são simplórios. Agora, aquele Estevão, ele é perigoso. Esse vai ser apedrejado. E antes desse fato acontecer, havia uma reclamação na igreja do caminho, dizendo que as pessoas que estavam distribuindo a sopa, a comida para os presentes, tinha preferência e dava mais comida para os judeus e menos para os gentios, quer dizer, os que não eram judeus. E nisso, os discípulos se reuniram e falaram assim: nós precisamos de pessoas de bem para não diferenciar quem é quem e conseguir ajudar a todos de forma igual. E um dos nomes que foi primeiro cotado como sendo mais equilibrado para fazer esse serviço foi Gesiel. E Gesiel apacentou a distribuição do alimento, da sopa lá. Por quê? Porque ele não via diferença entre gentios e judeus. Distribuía para todos. Depois ele foi preso, e aí, no momento do apedrejamento, a noiva resolve ver o trabalho do noivo, Saulo. Que problema, hein? Pegaram a dificuldade? Ela foi lá assistir apedrejamento do próprio irmão. E na hora que ela chega, ela começa a passar até mal, e ela fala assim: Saulo é meu irmão. Não, não é possível, esse é Estevão. É meu irmão, eu tenho certeza. Ele para o apedrejamento e fala que vai arrancar a confissão do moribundo. E levam ele para uma sala, onde ele vê chocado
o reconhecimento entre irmãos. E Jesiel, ali como Estevão, agradecendo a Deus a oportunidade de ter visto a irmã antes de morrer. E ele diz assim, quem te trouxe aqui? E ela falou assim, meu noivo, Saulo. Aí você já viu o problema, né? Aí ele olha para Saulo e fala o seguinte, fez uma ótima escolha. Ele é um homem valoroso, luta muito profundamente pela fé em que acredita. No dia que ele trabalhar por Jesus, vai ser, como fala, um homem valoroso. Olha só, alguém que estava olhando para o seu algoz, noivo da sua irmã. Se fosse a gente, olha, Abigail, sai fora que esse homem não é nada bom não. Olha como que eu estou. Foi ele que me fez assim. E ele ainda fala o seguinte, perdoa seu noivo. Ele não fez isso por maldade, ele fez por muito amar a lei. E Abigail perdoou o noivo. Mas o noivo não perdoou a Abigail. Saulo não podia namorar ou noivar com a irmã do seu inimigo. E cancelou o noivado. Então o que acontece? Depois disso, ele fica atormentado e descobre, lutando contra o próprio orgulho, que não consegue viver sem Abigail, que ele vai lá pedir perdão e continuar com Abigail, e estava lá que foi uma besteira o que ele fez. Quando ele chega até Abigail, ele descobre que Abigail se tornou cristã, porque Abigail vai perguntar, o que te trouxe aqui? Aí o irmão fala, né? O Cristo. Mas o Cristo te ensinou a morrer? Não, me ensinou a amar. Amar até aqueles que querem me matar. Alguma coisa desse tipo. Então, ela fica encantada com aquilo, conhece o cristianismo, se torna cristã. Então, Paulo fica revoltado. Quer dizer, primeiro, o Cristo me separou da noiva. E na hora que eu tento aproximar da noiva, né? Ele não percebeu que o problema era com ele. Na hora que eu tento me aproximar da noiva, o que acontece? Ela se tornou cristã e ela está doente de tristeza por causa do fim do noivado e está como moribunda, quase morrendo, e morre. Então, quando ele está indo para Damasco, ele não consegue entender como Estevão, Jesiel, podia manter aquela paz, aquela tranquilidade. Ele não entendia como Abigail conquistou uma paz, uma tranquilidade diante de todas as adversidades do mundo. Diante de ter perdido o pai, de ter sido órfã de pai e mãe, de ter sido abandonada pelo noivo. E ele não consegue entender. E ele tenta odiar o Cristo. Mas ele não consegue entender como aqueles que seguem o Cristo conseguem manter uma paz. Até que Cristo aparece na frente dele, uma grande luz. Ele cai do cavalo e ele fala assim, quem é o Senhor? Que fala assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí a gente percebe que naquele momento ele faz o seguinte, que ele reconhece que aquela luz é Jesus Cristo e reconhece como Messias, fala assim, vou dedicar minha vida a você. Então, se hoje a gente sabe quem é Jesus Cristo, nós temos que agradecer a Paulo de Tarso, que mudou de nome a partir de então, e deixou de ser Saulo, perseguidor de cristãos, e se tornou Paulo, o grande aproximador do cristianismo para os gentios. Por que nós estamos comentando isso? Porque Jesiel reconheceu facilmente os dons de Deus. E Saulo precisou da dor para reconhecer os dons de Deus. Não é mais fácil a gente reconhecer pelo amor do que pela dor? Então, o convite que nós estamos fazendo, quando nós estamos no Espiritismo, nós estamos com uma doutrina que ela é a terceira revelação. Nós não somos melhores do que os outros, mas nós temos acesso à terceira revelação, que é a verdade. Nós sabemos sobre a reencarnação, sobre comunicação mediúnica, sobre o plano espiritual. Nós temos conhecimento que as outras não têm. Então as outras não têm salvação? Não. Eles estão fazendo muito bem com o que eles têm de conhecimento. A pergunta é, nós estamos fazendo bem com o conhecimento que temos? Porque quando você tem uma gripezinha, dá um ibuprofeno, dá uma dipirona, vitamina C e aguarda que resolve.
Agora, quando você está com infecção brava, é antibiótico. E a religião antibiótico é o espiritismo. Então, para muitos, eles estão só gripadinhos no campo religioso. Então, eles reconhecem o Cristo com facilidade com o que tem. Para a gente foi necessário esse antibiótico do espiritismo para a gente poder virar e falar assim, nossa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar muito. Então não é para a gente achar que a gente se vangloriar achando que nós somos melhores que alguém, porque nós estamos com acesso à terceira revelação. É ver a responsabilidade que nós temos em nossas mãos, porque nós temos um conhecimento gigante em nossas mãos. Será que nós fazemos por merecer? Então no Vinha de Luz, na lição 127, tem um texto correlato, que a gente pode fazer, mas agora não é os Coríntios, é Timóteos, é uma frase de Timóteo, em que Paulo também comenta. É o seguinte o versículo. Não desprezes o dom que há em ti. Então, primeiro nós vamos ler aqui o dom que há em nós, para a gente reconhecer, para depois nós vamos pegar a passagem de Paulo. Isso está em Timóteos 4,14. Em todos os setores de reorganização da fé cristã, nos quadros do espiritismo contemporâneo, há sempre companheiros dominados por nociva inquietação. A pergunta é, será que sou eu que estou dominado por nociva inquietação? Estou inquieto. O problema da mediunidade, principalmente, é um dos mais ventilados. Esquecendo-se, não raro, o impositivo essencial do serviço. Eu quero ser médium? Trabalhe. Eu quero ter mediunidade para ajudar o próximo? Ajude o próximo para que a mediunidade surja, não ao contrário. Aquisições psíquicas não constituem realizações mecânicas. É indispensável aplicar nobremente as bênçãos já recebidas. Então, já recebi bênçãos? Aplica-las bem. A fim de que possamos solicitar novas concessões. Em toda parte, há insopitável ansiedade por reconhecer os dons dos céus. A gente quer sentir Deus através da mediunidade, através da sensibilidade nossa íntima. Sem nenhuma disposição sincera de espalhá-los. Por que eu vou receber uma coisa se eu quero manter só para mim, não quero levar para o próximo, aquele que necessita? A benefício de todos, em nome do divino doador, que é Deus. Entretanto, o campo de lutas e experiências terrestres é a obra extensa do Cristo, dentro da qual a cada trabalhador se impõe certa particularidade de serviço. Diariamente, haverá mais farta distribuição de luz espiritual em favor de quantos se utilizam da luz que já lhes foi concedida em engrandecimento e na paz da comunidade. Eu recebo um pouco, eu multiplico os talentos levando para as outras pessoas. Lembra, gente? A candeia, a luzinha que nós estamos acendendo em nós. Para a gente acender uma luz em nós, nós não vamos acender a candeia para poder esconder debaixo da cama. Nós vamos acender a candeia para que ela possa ser lisa no ambiente, pôr ela no alto, no velador, para poder todo mundo ter acesso a essa luz. Mas para a luz acender, eu tenho que ter o óleo, da candeia para o óleo, eu tenho que ter o óleo íntimo da vivência no bem. Mas usar minha candeia para acender a candeia de outras pessoas, eu não gasto meu óleo. Eu só mostro a minha vivência e os outros vão acompanhar. Então, por que nós escondemos os nossos dons debaixo da cama? E quando eu distribuo os meus dons, que eu não estou distribuindo os dons, eu estou mostrando através da vivência no bem, eu acendo a candeia de outras pessoas, e ao acender a candeia de outras pessoas, eu estou falando, mas agora é vocês, pensando, vocês acendendo a candeia de outras pessoas. E aí, quando você acende isso, você recebe mais óleo, recebe mais dádivas de Deus, para que a sua chama seja mais forte, para que a sua luz íntima seja mais forte. E quando temos a luz íntima, nós não geramos sombra. Porque se não queremos ter sombra em nós, não podemos viver da luz do outro. Temos que fazer a luz em nós, porque quando eu gero luz em mim, eu não gero sombra. Então, repetindo, diariamente haverá mais farta distribuição de luz espiritual em favor de quantos se utilizam da luz que lhes foi concedida no engrandecimento da paz da comunidade. Vamos levar paz para as outras pessoas. Não é razoável, porém, conferir instrumentos novos em mãos ociosas que entregam a enxada à ferrugem. Por que Deus vai dedicar dons para mim se eu não quero passar para ninguém, se eu não quero trabalhar? Lembre-se, recorde, pois, meu amigo,
que pode ser o intermediário do mestre em qualquer parte. A gente adoraria ser trabalhador do mestre. Quando a gente é chamado, a gente fala, não, eu quero a coisa assim, suntuosa. Eu não quero trabalhar para meia dúzia. Eu quero trabalhar para ser reconhecido por todo mundo. Trabalha para meia dúzia. Porque meia dúzia vai virar 60, vai virar 600, vai virar 6 mil, vai virar 6 milhões. Basta que compreendas a obrigação fundamental no trabalho do bem e atendas à vontade do Senhor, agindo incessantemente na concretização dos celestes desígnios. Não te aflinjas, portanto, se ainda não recebes a credencial para o intercâmbio, se ainda não é médium, como fala, vigoroso, né? Se não recebe as credenciais para o intercâmbio direto com o plano invisível, sob o ponto de vista fenomênico. Se suspiras pela comunicação franca com os espíritos desencarnados, lembra-te de que também és um espírito imortal, temporariamente na Terra, com o dever de aplicar o sublime dom de servir que há em ti mesmo. Então, esse é o convite para a gente começar a reconhecer os dons que existem em nós de Deus e começar a potencializá-los. E aí, a gente passa para o texto de hoje, que é procuremos com zelo. Vou ler mais uma vez a passagem, que é procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então, primeiro nós vamos reconhecer os dons em nós, vamos aplicá-los em ajuda ao próximo para que eles possam se multiplicar. E aí vem a questão agora. A ideia de que ninguém deve procurar aprender, a melhorar-se para ser mais útil à revelação divina é muito mais uma tentativa de consagração à ociosidade, à preguiça, né? Que um ensaio à humildade incipiente. Não, vou ser humilde. Não, isso é preguiça. Eu estou falando para mim mesmo, estou falando assim de modo geral, não é para vocês, é para mim. Agora, porque o meu ouvido é o mais próximo da minha boca. Mas se vocês quiserem ouvir junto também, eu vou ficar feliz. A vida é curso avançado de aprimoramento através do esforço e da luta. E se a própria pedra deve sofrer o burilamento para refletir a luz, o diamante precisa ser burilado para refletir a luz? Que dizer de nós mesmos, chamados desde agora a exteriorizar os recursos divinos? Ninguém interrompa o serviço abençoado de sua educação. Vamos aprimorar dia após dia. A pretexto de cooperar com o céu, porque o progresso é um comboio de rodas infatigáveis que não param, que relega para trás os que se rebelam contra os imperativos da frente. Então ele passa e a gente fica simplesmente atrasado. É indispensável avançar com a melhoria consequente de tudo o que nos rodeia. E o Evangelho não endossa qualquer atitude de expectativa displicente. A palavra de Paulo é demasiado significativa. Dirige-se aos coríntios. O apóstolo da gentilidade exorta-os a procurarem com fervor os melhores dons. É imprescindível nos ponhamos a adquirir as qualidades mais nobres de inteligência e coração sublimado, a individualidade imperecível. Cultura e santificação através do trabalho e da fraternidade constitui dever para todas as criaturas. Autoaperfeiçoamento é obrigação comum. Busquemos zelosos a elevação de nós mesmos, assinalando a nossa presença, seja onde for, com a bênção do serviço a todos. E tão logo estejamos integrados no esforço divino, digno, dentro da ação pessoal e incessante do bem, o alto nos descortinará mais iluminados caminhos para a ascensão. Então, gente, para a gente finalizar, foi por isso que nós trouxemos a figura de Estevão. Para mim, uma figura essencial. Estevão, depois de desencarnado, se torna o guia espiritual de Paulo de Tarso. Ele que mostra os caminhos para Paulo de Tarso. Aquele espírito era um espírito glamouroso. Assim, leiam um livro Paulo e Estevão. Para mim, é um livro de melhor leitura dos 5 romances. Os 5 romances são espetaculares. Paulo e Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia. Mas Paulo e Estevão, o Gesiel é impressionante. Então, quem não leu, leia, porque vai gostar. Me informaram, inclusive, que foi feita novela de rádio da LBV dele.
Então ele tem, inclusive, talvez em LBV. Alguém já ouviu a novela de rádio LBV do Paulo Estevam? Estavam para fazer. Então ele é legal que ele é narrado, fica até mais bonito de ouvir. Então, gente, para a gente finalizar, vamos aprender com o exemplo de Gesiel, que reconheceu desde cedo os dons de Deus dentro dele e trabalhou infatigavelmente até depois que desencarnou. E vamos aprender também com Saulo, que se torna Paulo, que depois que descobriu que estava no caminho errado, muda totalmente o percurso e descobre os dons de Deus dentro dele. Você vai ver a mediunidade de Saulo, de Paulo de Tarso. Depois você fala assim, que coisa impressionante, como que os dons de Deus dele exaltaram e ficaram mais fortes. Gente, essa é a mensagem que eu gostaria de trazer. Alguém quer fazer algum comentário? Agradecer a oportunidade, pedir para que Deus nos abençoe e proteja. Eu vou ver a palavra para a Vera. Gente, muito obrigado. Está desligado. Agradecemos ao nosso companheiro que veio trazer esse estudo tão bem explicado e vamos fazer, antes de fazer a prece, as mães das crianças já sabem que as crianças estão mais numa fase lá. E nós vamos entrar para nos prepararmos para o parto, mas a gente quer convidar também todos os participantes aqui, se tiver oportunidade, domingo, dia 30, nós teremos uma palestra lá no nosso centro também de Piracatuba, o Centro Espírita, Casa Espírita Eurípides Barçanufo. É às 9 horas da manhã, e quem vai fazer palestra do aniversário da casa é o Dr. Cândido Lalei. É Espiritismo e Medicina. Então, quem quiser. Chegando em Piracatuba é fácil. O centro, você tem aquela praça principal, aquela rua que tem na base da praça principal. Se você seguir ela para a esquerda, olha que eu estou na praça. Seguir aquela rua na frente, ela já sai dentro da garagem até lá do centro espírita. Então, é uma rua paralela à Rua das Pedras. Isso. Então, vamos agradecer a Jesus por ser também. Senhor Jesus, nós agradecemos por essa oportunidade e que possamos levar ao nosso coração todos esses ensinamentos e também o desejo de procurar os livros espíritas que a gente possa entender melhor. No caso, ao espelho, tem há 2000 anos, essa série, depois, e o terceiro é Paulo Espírito, depois vem renúncia a Deus. Então, nós pedimos que a paz possa penetrar no coração de todas as pessoas, que possamos diminuir a aflição, essa necessidade de trabalhar, que possamos ter um momento de oração no nosso dia, para que possamos abrandar todos os problemas, todas as intempéries da nossa vida. Ampara-nos, Senhor, nos dando força para continuar e viver os seus ensinos. Que assim seja. Então, vamos convidar